Começa agora Ciência UFSCar. Conheça, descubra e aproveite as pesquisas e seus pesquisadores e pesquisadoras da Universidade Federal de São Carlos. Pesquisadores de 6 instituições brasileiras redescobriram uma espécie de perereca considerada extinta na natureza. Medindo 7 centímetros, o animal possui coloração verde vivo, com superfície lateral laranja brilhante, e foi encontrado pelos pesquisadores depois de percorrerem diversas trilhas na região de Capão Bonito, São Paulo, em 2011, em área de Mata Atlântica. O trabalho foi coordenado por Alexandre Camargo Martensen, docente no Centro de Ciências da Natureza do campus Lagoa do Sino, da UFSCar. E o Alexandre está aqui comigo hoje para falar um pouco mais sobre todo esse estudo e sua importância, inclusive, para a preservação ambiental. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao podcast Ciência UFSCar e muito obrigada pela participação aqui hoje conosco. Olá, Adriana. Olá, ouvintes do podcast Ciência UFSCar. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso, professor. Essa espécie específica que vocês aí redescobriram, ela foi escrita em 1925, né, por Adolfo Lutz, e encontrada inicialmente em Santa Catarina. Por que ela foi considerada extinta exatamente? Olha, Adriana, essa espécie ela foi vista pouquíssimas vezes na natureza. Ela foi vista apenas 3 vezes na natureza. Uma das vezes, em 1924, quando coletaram essa espécie, que foi então descrita por Adolfo Lutz em 1925. Outra vez também no sul do Brasil e uma terceira vez, faz mais de 50 anos, na região de Santo André, aqui já no estado de São Paulo. Fazia muito tempo que ninguém encontrava essa espécie e ela é de um tipo, de um ambiente, né? Bastante já antropizado, bastante degradado, que são áreas de planalto que possuem lagoas marginais. Em geral, quando a gente está em áreas de serra ou de planalto, que o relevo é complexo, né, os rios descem muito rapidamente, então eles formam riachos, geralmente riachos em pedra, riachos de fundo de areia, etc. E muito raro você ter rios que formam meandros, né? Então que tem lagoas marginais que são abandonadas e assim por diante. Isso é comum em áreas de planície. E foi exatamente nesse local que nós encontramos esses indivíduos, mais de 15 indivíduos dessa espécie, né? Em áreas super bem preservadas de Mata Atlântica, de planalto, com matas aluviais e com essas lagoas marginais, ou seja, um ambiente muito particular. E todos os ambientes, que ela foi com exceção de Santo André, que está um pouco alterado, mas ainda está lá com floresta, no sul do Brasil, os ambientes que essa espécie tinha sido vista, eles já estão hoje bem antropizados, eles já não estão mais cobertos por vegetação nativa e tal. Então a espécie era considerada por muitos extinta, aí, porque não tinha sido vista por mais de 50 anos e de um ambiente particularmente raro e ameaçado. Certo, professor. E falando exatamente da redescoberta, eu queria que você contasse aqui um pouquinho para a gente como que foi esse processo de redescoberta da espécie. O local onde ela foi encontrada exatamente, ele é de difícil acesso, certo? Exato, Adriana. Essa pergunta é muito interessante, porque essa espécie ela foi redescoberta dentro dos trabalhos para suportar, né, para basear a criação de uma nova unidade de conservação no estado de São Paulo, que é o Parque Estadual Nascentes do Paranapanema. Tá? Ele já tem alguns anos aí, mas ele foi criado baseado nesses estudos que a gente fez. Essa foi a região que eu fiz meu mestrado há bastante tempo atrás. E desde então eu fiquei procurando recurso, né, tentando captar recurso para a gente fazer um estudo para tentar transformar essa área em parque, unidade de conservação, por 2 motivos. Primeiro, porque ela é uma área extremamente bem preservada, né, e que está da cumieira, da serra, né, para o interior. Geralmente as nossas unidades de conservação, elas estão particularmente na cumieira da serra para o litoral, e essa aí era exatamente para o interior. Então tem uma importância de serviços ecossistêmicos, por exemplo, para garantir regulação do fluxo hídrico, qualidade de água, porque todas as cabeceiras dos rios que drenam para o interior, e portanto que a gente vai usar a água aí por todo o estado de São Paulo, estão exatamente nessas regiões. E são regiões de planalto, de Mata Atlântica de planalto, que tem espécies aí peculiares dessas regiões, né, endêmicas dessas áreas de mata, e que estavam meio mal protegidas, porque geralmente a gente pega para o outro lado da serra, o lado voltado para o oceano, e não pega as áreas de drenagem para o interior, né? E a segunda questão
é que essa é uma área extremamente, estava simplesmente aberta e sofrendo um processo de degradação intenso, por corte de madeira para servir de palanque para cercas, por corte ilegal de palmito muito intenso. A primeira vez que eu tive na área eu fiquei super assustado, eu fui com algumas pessoas aqui da região, e nós fomos nessa área e fizemos uma curva na trilha lá e topamos com um cortador de palmito ilegal, deitado em cima de uma pilha imensa de palmito, com 4 burros amarrados, e foi um contato, primeiro contato com um palmiteiro assim no mato, com tanto palmito, foi até amistoso, tal. Nós seguimos o nosso caminho lá na trilha, mas foi impressionante a quantidade de palmito, e desde então, trabalhando lá, eu vi muitas vezes esse e outros cortadores de palmito, cortando essa, que é uma espécie, né, quando a gente corta o palmito para retirar esse palmito, a árvore morre, né, a palmeira morre, e ela é uma espécie chave na Mata Atlântica, utilizada por muitas espécies para alimentação e assim por diante. Então causa um impacto muito grande. E também presenciei muita armadilhas giral, né, de caça, né, cevas para caçar paca, para caçar jacutinga e outras espécies. Então eu percebi o tão, vamos por assim, aberta para esse tipo de perturbação na natureza, uma área tão importante para a conservação da biodiversidade. Então a gente começou a correr atrás de recursos para tentar preservar essa área, e aí, alguns anos depois, a gente conseguiu um recurso junto ao Funbil, conseguimos uma parceria muito importante com a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, e aí a gente foi tecendo parcerias super relevantes, por exemplo, com o pessoal do Extinto, né, Instituto Florestal, Frederico Arzola, que coordenou a parte de vegetação, junto com a Natália Ivanauskas, o Cláudio Moura, e uma parceria também boa com o Júlio César Costa, estava lá na Exalc, ajudou a gente com a parte de aves, fomos costurando parcerias, e fizemos também uma parceria muito importante com o Dante Pavan e o Leandro Moraes, que juntos nós estávamos lá nessa área super distante, mais de 20 quilômetros de trilha, de uma estradinha de terra que já é distante da cidade, onde nós encontramos essa espécie aí numas lagoas marginais. Foi super interessante porque tem um morador local que mora já a 14, 15 quilômetros de trilha, ele mora sozinho naquele local, faz muitas décadas, ele chama Matias, e ele vive lá com os bichinhos dele, lá no meio do mato, e conhece o mato como ninguém. E eu cheguei para o Matias e falei, Matias, nós estamos procurando aqui espécies de sapo, tal. Onde que tem espécie de sapo diferente? Ele falou, sapo tem em tudo quanto é lugar. Eu falei, não, estou procurando uma espécie de sapo diferente. Algumas espécies diferentes, que não são comuns, essas que acontecem em todos os lugares. E aí ele falou, pô, me segue. E aí ele foi a uns 3, 4 quilômetros da casa dele, por uma trilha, e chegou exatamente nessa área aí, com essas lagoas marginais de água bem escura, né, cheio de matéria orgânica, e falou, olha, aqui tem um sapinho diferente. Virou as costas e foi embora, que ele falou que ele ia tratar dos frangos dele. E a gente ficou lá, e logo que caiu a noite, o Dante Pavan já falou, olha, tem bicho bom aqui, estou ouvindo um bicho diferente. E pulou na lagoa lá e saiu procurando o bichinho, e de fato encontrou, pendurado numa plantinha lá na beira do lago, essa espécie, trouxe pra gente, falou, cara, esse bicho aqui é um bicho super raro, que eu acho que fazem muitas décadas que ninguém vê, e começamos a tirar foto, e depois a gente começou a achar vários outros indivíduos, jovens e também girinos, tal. Então, quer dizer, os bichos estavam reproduzindo exatamente naquele local, conseguimos uma série de informações super importantes sobre o bicho. Então essa é um pouco da história aí, para que a gente encontramos não só essa espécie, mas tem várias outras espécies que provavelmente são espécies novas que estão em processo de descrição. Legal, professora, a gente percebe que foi um processo longo e bastante importante, e eu acho que o interessante é notar o engajamento e a contribuição dessas várias pessoas que você citou, e além de pesquisadores, por exemplo, morador aí do local, né? Então é interessante, a gente conta com esse trabalho intelectual de todos vocês, que são pesquisadores da área, mas tem o físico também, tem toda a vivência dessas pessoas, a importância de tudo isso, na verdade, né? Exatamente, Adriana. O Matias não nos ajudou apenas nesse trabalho. Ele tem nos ajudado em muitos trabalhos, porque ele é um profundo conhecedor, ele está lá há várias gerações, a família dele toma conta daquela região, como se fosse um pouso tropeiro antigo, que obviamente as tropas não passam por ali faz muitas décadas, né? E ele continua lá e ele sempre viveu ali, é um cara super integrado ali com o meio ambiente, então ele já nos ajudou em muitas tarefas. A gente estava
tentando fotografar, identificar, por exemplo, onças pintadas, que foi um trabalho, na verdade, de levantamento de mamíferos ali, junto com o pessoal da ONG Pro Carnívoros, a Sandra, a Mirinha, a Érica. A gente fez um trabalho super importante ali de colocar câmeras, né, para fotografar os bichos do mato. Nesse contexto desse projeto para a transformação daquela região em parque. E ele foi super importante para não só levar a gente até os locais, tal, mas sugerir locais novos para colocar as câmeras, porque ele sabia que os bichos passavam por ali e tal. Ele tem um conhecimento profundo, que esse conhecimento tradicional que está se perdendo, né? Onde a gente encontra um ermitão que mora a 14, 15 quilômetros de trilha de uma estradinha de terra que já é bem distante da área urbana no estado de São Paulo, né? Isso é uma espécie super rara, ameaçada de extinção, né? Com certeza, muito inspirador também. Alexandre, o registro, ele trouxe aí vários dados inéditos e detalhados sobre a espécie que antes estavam ainda incompletos e eram pouco conhecidos. Então, vocês trouxeram dados, por exemplo, sobre características acústicas, morfológicas e ecológicas desse animal que antes não estavam assim detalhadas. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre essas características e a importância de agora a gente ter, de fato, esses registros. Pois é, Adriana, quer dizer, a última vez que essa espécie foi vista fazia mais de 50 anos, né? Então não tinha todas as facilidades tecnológicas que a gente tem hoje, né? Então, uma das questões é que se pensava que essa espécie, por ser uma espécie de planalto e as espécies próximas, irmãs delas aí, são espécies de riachos, se pensava que essa espécie potencialmente vivia em riachos. E a gente percebeu que ela estava reproduzindo, pode ser até que uma parte da vida, né? A gente estava lá só na época reprodutiva, pode até ser que uma parte da vida dela ela passe em outros ambientes. E a gente, inclusive, dentro do contexto do projeto FAPESP Jovem Pesquisador que eu coordeno, a gente está monitorando bem essa região aí onde a gente encontrou esses indivíduos dessa espécie. Então a gente está, muito provavelmente, em breve, trazendo novas informações sobre a espécie, outros locais potencialmente que ela pode ocorrer e assim por diante. Mas, então a gente trouxe primeiro esse local, que é Lagoas Marginais, regiões de Planalto, que pode explicar, em grande parte, aí, a raridade dessa espécie, uma vez que são ambientes super raros de acontecer. Aí a gente trouxe também toda a descrição do canto, fizemos análises genéticas da espécie, então tiramos um pedaço, a gente coletou um indivíduo, né, uma espécie super ameaçada, etc. A gente coletou um indivíduo, hoje está depositado no Museu de Zoologia da USP, e a gente tirou um pedaço do fígado dele, fez toda uma análise genética para tentar entender a espécie, assim por diante, todas medições, tanto dos animais vivos, mas também desse que a gente coletou. Então a gente pôde identificar uma série de características aí, de comportamentais da espécie, que era muito desconhecida, até porque hoje a gente tem facilidade, a gente estava com o gravador ali, a gente conseguiu gravar e descrever todas as questões do canto, todas as análises genéticas e assim por diante. Então isso traz aí um pouco de informação biológica, né, que inclusive está norteando nossas tentativas aí de encontrar essa espécie em outros locais, tentar fazer algumas estimativas populacionais, ou pelo menos de onde a espécie pode ocorrer e que a gente ainda não viu, né, tentando descobrir onde é que potencialmente o bicho pode ocorrer, a gente ainda não encontrou. Legal. A minha próxima pergunta, professor, talvez para vocês aí da área de biológicas possa ser um pouquinho óbvia, mas eu acho que é legal esclarecer para os nossos ouvintes. Por que essa espécies como essa, enfim, é importante na natureza e quais ações são necessárias para preservá-las? Legal, Adriana, é uma pergunta legal. A gente costuma dizer, né, que o serviço, todo mundo hoje fala de serviços ecossistêmicos, a gente precisa ter os serviços ecossistêmicos, né, água, fixar carbono, etc. Mas esses serviços ecossistêmicos, eles dependem de um funcionamento de ecossistema adequado, que esteja funcionando ali de uma maneira que possa prover esses serviços ecossistêmicos que a gente está falando, né? E para esse ecossistema funcionar, ele depende de alguns atores. Esses atores são as espécies, são os indivíduos das diferentes espécies. Então, basicamente, a gente tem uma relação que a biodiversidade, né, ela é extremamente influente no funcionamento do ecossistema, e tanto diretamente, a biodiversidade influenciando os serviços ecossistêmicos, mas também através do funcionamento do ecossistema, a biodiversidade também é super importante nessas questões de serviços ecossistêmicos, na garantia, na manutenção dos serviços ecossistêmicos. Espécies de anfíbios, né, de anuros, eles são particularmente importantes porque eles fazem
toda uma relação ecossistema aquático e ecossistema terrestre, né? Então eles nascem ali nos ambientes aquáticos, tem os girinos vivendo ali, e depois eles vão para o ambiente terrestre, né? Além de regular populações de uma série de espécies, né, por predá-los e assim por diante. Então os anúrios são super espécies anfíbias, né? E aí eu não estou falando do grupo de anfíbios, né? Mas estou falando, por exemplo, de libélulas que vivem parte do tempo na água e parte do tempo na área terrestre. Mas todas essas espécies que usam 2 tipos de ambiente, eles são super importantes para garantir esse fluxo de nutrientes entre água, terra e água, né? Então, são coisas que a gente sabe muito pouco ainda, estamos buscando saber cada vez mais, mas que já se mostram super relevantes e super influentes todo no dinamismo da população, quanto na ciclagem de nutrientes. Para a gente finalizar aqui, o que as redescobertas como esta, elas nos dizem a respeito da natureza, e aí mais especificamente na Mata Atlântica, que já está tão devastada pelo homem? Essa é uma pergunta muito importante também, Adriana, porque tem algumas pesquisas que sugerem que, como a gente já degradou demais a Mata Atlântica, sei lá, tem por volta de aí 10, 12% de Mata Atlântica sobrando, é esperado que a gente tenha muitas extinções, que a gente já tenha tido muitas extinções de espécies. Só que, na verdade, quando a gente acha que tem uma espécie que está extinta, como essa aí, a gente acaba redescobrindo. Redescobrindo que ela está lá, viva na natureza, em algum cantinho escondida da gente, né? E isso aconteceu recentemente com muitas espécies. Você pega a jiboia do Ribeira, por exemplo, que é uma espécie que também estava extinta, ou considerada extinta, ou desaparecida, ninguém registrava na natureza há muito tempo, e, de novo, foi também através de ciência cidadã, foi através das populações locais ali do Vale do Ribeira, particularmente do bairro do Guapiruvu, que ajudaram os pesquisadores do Butantan a dizer, não, tem um bicho aqui, está aqui, ó, né? Porque são as pessoas que estão vivendo ali, que conhecem esses bichos, né? Ajudaram muito na redescoberta da espécie lá no Vale do Ribeira. E assim por diante, a gente vem redescobrindo uma série de espécies que estavam desaparecidas há muitos anos, né? Então aí tem gente quais são as hipóteses, né, que o pessoal elabora para dizer que essas espécies não estão extintas, ou seja, que a gente previa que as espécies estavam extintas, mas que na verdade elas não estão. Uma delas é que a gente não conhece a boa parte das espécies da Mata Atlântica, e que por isso elas se extinguiram e a gente não conhece, né? Isso é uma hipótese relativamente plausível, mas a gente tem grandes centros de pesquisa, no estado de São Paulo, por exemplo, né? Conhecendo a biodiversidade, descrevendo a biodiversidade, então é pouco provável que isso seja um número significativo de espécies, né? A outra é que as espécies são acostumadas a sobreviver nesse ambiente degradado, e também não é isso que a gente vê, né? Espécies tropicais são super sensíveis à fragmentação, né? Quando a gente isola pequenas ilhas, pequenos fragmentos de mata, né? As espécies logo desaparecem. Elas não conseguem cruzar áreas abertas, não conseguem cruzar áreas degradadas, né? Então, são espécies bem sensíveis. E a outra é que diz que, olha, a gente já degradou tanto que agora é só uma questão de tempo para essas espécies se perderem, né? E algumas já se perderam, como essas que estão desaparecidas. E quando a gente reencontra uma espécie como essa, inclusive em um número considerável de indivíduos, a gente mostra que, poxa, peraí, pode ser que não. Essa espécie está sobrevivendo aqui em um local, pode ser que a gente também tenha vários outros locais que essa espécie esteja aí conseguindo sobreviver, em números talvez menores, maiores, mas que é importante a gente entender onde que estão esses indivíduos, onde que estão essas espécies, para tentar manejar, para conservar. É muito importante a gente reencontrar essas espécies, porque dão aí um pouco de esperança para a gente conservar essa rica biodiversidade, né? A biodiversidade de anfíbios da Mata Atlântica é a maior do mundo isolada, né? Super importante, tal. Então, quando a gente começa a ver que a gente pode potencialmente ainda estar com esses indivíduos, essas espécies aí escondidinhas no meio do mato, mostra que a gente tem que estudar bastante ainda, muito para tentar descobrir como a gente consegue preservar, onde estão essas espécies e as ações de manejo que a gente precisa para tentar conservar essas espécies de fato na natureza, nesse ambiente que está bastante degradado, né? Perfeito, professor. Eu acho que esse é o recado principal. Uma redescoberta, ela pode significar muitas esperanças aí, talvez as espécies possam até conseguir se acomodar ao longo do tempo, sobreviver, resistir a algumas mudanças, mas a gente sempre tem que estar em alerta aí para estudar
essas espécies ou novas para justamente ter essa ideia da preservação dessa nossa rica biodiversidade, afinal, né? Exatamente, Adriana. É bem por aí. Temos muito o que fazer e a gente tem muito o que preservar ainda. Com certeza. Professor, muito obrigada por essa conversa e parabéns pelas suas pesquisas e pela redescoberta realizada aí até o momento. Obrigado a você, Adriana, pelo convite. Obrigado aos ouvintes. A gente, se eu puder deixar o site aqui, o nosso site é www.needs.fiscar.br. Lá vocês conseguem encontrar o artigo, né, fotos do bicho, o canto, uma série de informações interessantes. Agradecer a todos os parceiros que ajudaram a gente nesse projeto de criação da unidade de conservação. Foi coordenado por mim e pela professora Ana Cláudia Rocha Braga, também aqui da FATEC Capão Bonito, então, e por um monte de instituição que permitiu hoje a gente ter mais uma unidade de conservação no estado de São Paulo, fundamental para preservar não só essa espécie, mas uma série de outras espécies aí que estão super ameaçadas de extinção. Obrigado, Adriana. Eu que agradeço, professor. Então, como o professor Alexandre mencionou, o estudo ele foi publicado em artigo científico e a gente tem um link direto também no site do portal da UFSCar, tem uma matéria completa com todas as informações, então é só acessar o www.ufscar.br. E assinam a publicação, além do professor Alexandre da UFSCar, pesquisadores aí de diversas instituições, da USP, do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, da Universidade do Porto, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Ecosfera Consultoria e Pesquisa em Meio Ambiente. Todas elas, então, são instituições parceiras da pesquisa. Muito obrigada a todas as pessoas que nos acompanharam neste episódio e até o nosso próximo encontro. Adriana Arruda para o Ciência UFSCar. Você ouviu Ciência UFSCar, uma produção do Instituto da Cultura Científica em parceria com a Rádio UFSCar. Acompanhe as últimas notícias sobre o conhecimento produzido na universidade no Twitter em @ciência_UFSCar.